desfilar essa beleza aí, essa mulher incrível. Conta a Olá, história. boa tarde, gente, boa tarde. Nossa, isso já é a realização de um sonho, assim, poder estar dividindo a sala com tanta gente bacana, assim. Nossa, que feliz. Fiquei realmente muito lisonjeada com o convite. Obrigada, Cris, sempre muito cuidadosa, né? Sempre nos ajudando em tudo e fiquei muito feliz com o convite, muito lisonjeada. Marisete, nem se fala, né? Dividir a sala contigo, assim, é um orgulho. Sou tua fã, tenho teu livro aqui como um livro de cabeceira, né, nas minhas pesquisas diárias, e estou muito feliz, realmente, de fazer parte desse momento, né, as minhas cross lovers aí também, estou bem feliz de conhecer histórias de algumas pessoas que eu não conhecia, e dividir esse momento, assim, é realmente um desafio para mim, vencer mais um desafio, né, que doTERRA nos proporciona aí, e quero ser muito grata também nesse momento pela minha líder, amiga e irmã, né, a Aline, que está aqui na sala dividindo comigo esse momento também. Sou muito grata por todos os ensinamentos, por essa parceria. Tenho certeza que a gente vai crescer juntas aí muito, muito tempo aí, né? E claro, teria muitas pessoas para a gente agradecer, mas de forma especial as pessoas que estão diretamente ligadas a mim, né? O meu líder Laércio também, e o LR, que na minha história aqui ele vai ser mencionado também, é alguém que realmente me ajudou a virar a chave, né? Então, eu sou Sinara, moro em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, tenho 43 anos, sou casada com o Luciano. Mas Sou não, casada. não. Sim, vou fazer 44 esse ano, mas sou casada com o Luciano, tenho uma filha, a Valentina, né, de 8 anos e meio, que é o meu motivo maior, com certeza. E eu conheci doTERRA, na verdade, assim, quando eu conheci doTERRA, eu já trabalhava com alguns produtos, né? Eu trabalhava com vendas diretas. Inclusive, dois desses produtos, eu tinha uma gama de produtos, assim, dois desses produtos também eram de empresas que tinham um marketing multinível, né? Que trabalhavam dessa forma. Porém, eu não desenvolvi o marketing de nível nessas empresas, embora essa tenha sido a minha vontade naquele momento. Mas eu confesso que eu me frustrei muito com esse negócio na época, e isso tinha muita relação, eu sempre falo, né? Não, naquele momento não importaria qual empresa fosse, mas o meu desafio era pessoal, eram os meus bloqueios, eu tinha, graças a Deus, eu tinha uma saúde física muito boa, mas que tenho até hoje, claro, ainda melhor, né? Mas o meu desafio era emocional, assim, eu tinha realmente alguns bloqueios, né? A gente fala muito das crenças limitantes, mas eu não curto muito mais essa expressão, né? Mas eu acho que realmente eu tinha alguns bloqueios que naquele momento me deixaram frustrada. Eu profissionalmente estava frustrada. Eu tinha na época, quando eu me cadastrei em julho de 2019, 41 anos. E eu pensava, nossa, gente, com 41 anos eu não me sinto realizada profissionalmente, eu não enxergo uma luz no fim do túnel. Eu estava realmente muito triste com essa situação, porque, poxa, eu não sabia o que eu ia desenvolver, né? Não tinha encontrado o meu propósito. As pessoas falavam de propósito, eu pensava, nossa, isso, sei lá, é uma palavra tão longe para mim ainda. Mas, enfim, né? Quando eu conheci os óleos essenciais, eu procurei a doTERRA, né? Porque eu comecei a pesquisar óleos essenciais por gostar de algo, sempre gostei de formas naturais de cuidados, né, com a saúde. Sou filha de apicultor, sempre falo, né? Então eu desde pequena sempre acompanhei muito, né? Mel, própolis, sempre teve isso, muita disposição. Em casa a gente se cuidou muito dessa forma. E, e eu realmente sempre gostei de cuidados mais naturais. E eu comecei a usar, conheci óleos essenciais, não era da doTERRA, mas eu experimentei, sim, alguns resultados, mas eu não tinha ideia ainda do que óleo essencial realmente poderia representar na vida de alguém, né? E como eu trabalhava com alguns produtos, outros produtos, eu pensei, bom, eu acho que eu gostaria de usar óleos essenciais no meu dia a dia,
E quem sabe eu possa até oferecer para os meus clientes, né? Afinal de contas, mais um produto para eu poder oferecer. Só que quando eu tive o primeiro contato com a doTERRA, é, eu confesso assim que eu soube que a empresa também era uma empresa do marketing de multinível, e nossa, quando eu soube disso, assim, eu queria correr, né? Eu queria fugir, porque realmente eu tinha um preconceito, e não é um preconceito em relação ao negócio, porque sim, como eu já tinha ouvido falar desse negócio, eu já tinha entendido que era bacana, mas eu tinha entendido que não era para mim, porque eu não acreditava que fosse possível, que eu poderia desenvolver. Então, assim, eu queria fugir, porque pensar em cadastrar, em trazer novas pessoas, isso para mim era um bicho de sete cabeças, eu não tinha conseguido fazer isso nas outras empresas. Então, realmente, assim, vi essa possibilidade de trabalhar com doTERRA, ou ter doTERRA na minha vida, assim, um pouco mais distante. Mas eu continuei nas minhas buscas aí, e pesquisando óleos essenciais, e acabei entendendo que o que tinha de melhor no mercado era doTERRA. E eu comecei a fazer uso dos óleos. Para minha surpresa, né, eu digo que coincidências não existem, mas coincidentemente, né, na primeira noite que eu tive os óleos na minha casa, eu tive uma dor de garganta muito forte, e eu pinguei 2 gotinhas de On Guard na sublingual, assim, e eu acordei sem nada, com a garganta zerada, não tinha nada. Eu falei, nossa, mas eu achei assim, como eu nunca conheci isso antes, né? Por que que a gente não teve essa oportunidade antes? Mas enfim, eu pensei, acho que sim, aqui vai ter um produto legal para oferecer para os meus clientes, mas ainda não pensando no negócio de forma alguma, né, em desenvolver a rede, em trazer novas pessoas, mas eu comecei sim a compartilhar os olhos com as pessoas do meu convívio. E eu tive também mais resultados dentro de casa, com a minha filha também, no processo alérgico, que foi um resultado incrível, assim. E realmente todos esses resultados me levaram a compartilhar, assim, com algumas pessoas. E eu comecei em julho, eu lembro que, assim, agosto teve um evento de CPTG Tour em Porto Alegre, eu participei, foi lá que eu conheci a Cris LR, já tive uma participação, assim, top, porque teve sorteio, eu ganhei um Salubelle, nossa, aí as pessoas diziam, nossa, ganhei um Salubelle, eu pensava, ai, né, o que elas estão falando? Eu não sabia nem o que era o Salubelle, né? Não tinha noção do que era. Enfim, em agosto foi isso, em outubro eu fui para a convenção, nossa, me encantei com a empresa, mas ainda assim eu comecei a desenvolver o negócio, vi que estava desenvolvendo, assim, quando já estava, né? Mas ainda assim muito devagar, com muitos desafios pessoais, assim, porque sabe, eu ainda não estava tão ensinável quanto a gente deve ser. E os meus primeiros desafios que eu tive, um deles a Cris vivenciou muito de perto, outro a Aline também, já me deram, assim, vontade de desistir, assim, que foi lá, logo depois da convenção, ali, até não, um pouquinho antes da convenção até. Mas eu percebi, assim, que, puxa vida, eu desistindo, eu ia de novo repetir o que eu já repetia nas outras empresas, né? E por acreditar muito no produto, e aí entendendo que a gente pode ter um suporte emocional, eu pensei, quem sabe isso vai poder me ajudar. E aí eu comecei a realmente ouvir a liderança, né, em relação ao que tinha que ser feito, ao uso dos óleos, especialmente a isso também, porque eu lembro que a Aline falava muito do frankincense, eu pensava, ela quer que eu compre frankincense, né, é isso que ela quer, porque, né, mas aí eu usava de vez em quando, né, para não dizer que eu não usava, e eu ainda não estava experimentando realmente o resultado que ele pode nos dar, né? E quando eu comecei a fazer o uso do frankincense da forma como tem que ser, as coisas começaram a acontecer, assim, porque realmente não só o frankincense, obviamente, eu uso muitos óleos, né? Mas eu comecei a perceber a mágica dos olhos, né? Que agora eu não lembro se é a Natalie ou se foi a Emily Wright que num treinamento falou, né? Que a gente precisa usar os olhos e deixar que a mágica dos olhos aconteça, porque realmente a gente tem em doTERRA algo que faz um grande diferencial, sim, em relação às outras empresas. E as empresas que eu trabalhei eram empresas de uma qualidade incrível em relação aos produtos, mas ela não me proporcionou essa mudança que os óleos essenciais fizeram comigo emocionalmente falando. E então eu comecei realmente
acreditar mais nessa possibilidade. E em março do ano passado, né, foi quando, dia 10 de março, eu lembro muito bem desse momento, assim, porque foi mágico, eu tive a grata felicidade de ter o LR, o Laércio e a Aline aqui em Farroupilha, num evento que a gente organizou. Porém, era um evento para dar tudo certo e deu tudo errado, era para ter mais de 30 pessoas e não, acho que tinha umas 10 pessoas, mas naquele momento eu já estava mais envolvida e talvez, né, pensando nessa possibilidade que eu queria realmente desenvolver o negócio, mas eu ainda não tinha ferramentas internas para isso. E o LR, nos primeiros minutinhos da apresentação dele, eu sempre falo que se tivesse terminado, tivesse dado um apagão, e nos primeiros 15 minutos da conversa dele, que não era nem o treinamento ainda, tivesse terminado a reunião ali, eu já estava feliz da vida, eu já tinha ganho o que eu precisava, assim. Ele compartilhou um pouquinho da história dele, na verdade, a história dele me mexeu muito comigo, porque aos 4 anos eu sofri um acidente muito grave e eu perdi meu olho. E nessa minha perda, essa perda representou muito emocionalmente para mim. Naquele momento eu fiquei internada na UTI por 10 dias, num hospital longe, em outra cidade, não junto dos meus pais. Então, toda essa perda que representa para uma criança me acompanhou na minha trajetória, na minha vida, e fez por vários motivos. Eu não acreditar em mim, eu achar que eu talvez fosse a coitadinha que não pudesse desenvolver o que eu nasci para desenvolver e o que eu mereço desenvolver. E eu tinha muita dificuldade de entender esse merecimento. E isso é uma coisa que doTERRA é um presente que a gente tem em doTERRA, né? Que é poder a gente poder desenvolver a nossa mentalidade, desenvolver a nossa missão de vida, aquilo que a gente veio fazer aqui. E eu enxergava isso nas pessoas e eu não imaginava que isso pudesse acontecer comigo. Eu ouvia as histórias em doTERRA e eu pensava, o que eu vou contar? Eu não tenho uma história assim, nossa, que produto, esse produto fez a transformação em mim. Mas hoje eu consigo enxergar que sim, eu tenho uma história para contar, porque eu venci muitos desafios, assim, e doTERRA foi fundamental. Hoje eu sou uma pessoa assim, ó, eu estou gold, mas eu já estou muito realizada com o que eu estou. Claro que eu sei, eu visualizo que eu vou muito além, eu tenho essa possibilidade, tenho muitos desafios, tenho muitos desafios ainda, mas eu tenho, hoje eu me sinto mais sólida, mais forte para desenvolver o que eu preciso, bastando continuar sendo ensinável, né? E quando ele contou, naquele dia, eu estava grávida e eu não havia contado para ninguém, assim, da liderança, né, nem para a Aline, ninguém, porque nem mesmo os meus familiares sabiam, né, só meu marido, porque era muito recente. E aí, aquele dia, o Laércio, o LR contou essa história do filho dele, isso mexeu comigo, e ele fez um exercício que era para a gente... É um exercício de merecimento, assim, ele fez um exercício para a gente imaginar valores. Nossa, eu não conseguia imaginar nada daquilo que ele propunha, sabe? Porque para mim era muito distante eu ganhar 5.000 reais, assim, era uma coisa assim de outro mundo, impossível, assim, para mim. No meu entendimento era impossível, assim, no meu inconsciente, sei lá. E, enfim, ele fez esse exercício e na hora eu me dei conta, é isso que eu preciso desenvolver, até eu não desenvolver esse merecimento, entender que eu posso, que eu realmente as pessoas depositavam muita confiança em mim, acreditavam muito em mim, até mesmo nos outros negócios, mas eu pensava, gente, essa pessoa tá louca, eu não sou tudo isso, eu não consigo, não... E aí depois do treinamento, a gente veio aqui para minha casa para jantar, e eu falei para ele, eu entendi o que eu preciso desenvolver. Então ele falou, então pronto, então vai e voa, né? E naquele dia eu decidi, então tá, agora eu vou fazer um negócio de verdade. Mas na semana seguinte estourou a pandemia, e aí eu pensei, pá, e agora, né? Não posso voltar atrás. Eu decidi, mexeu tanto comigo essas questões assim que eu não posso voltar atrás. E eu realmente não me via fazendo apresentações no online, mas eu comecei a desenvolver isso, me debrucei muito nos treinamentos, assisti muito treinamento, aprendi muito. E eu decidi que naquele mês eu poderia chegar muito além. Eu não estava nem elite naquele momento, assim, mas eu comecei a desenvolver algumas coisas assim que nos últimos dias estava pronta para talvez fechar um Premiere.
Mas no dia 27 de março, 4 dias antes de fechar, eu perdi meu bebê. Eu fui fazer um exame e descobri que eu havia perdido o bebê. E aí o médico me disse, amanhã de manhã você vai ter que ir no plantão, né? A gente vai aplicar uma medicação para conduzir ao aborto espontâneo, senão a gente vai ter que realmente na segunda-feira fazer uma curetagem, enfim. Ele me deu a medicação, ele disse, tu vai ter muita cólica, vai ser bem difícil, mas vai lá, vamos tentar fazer assim, porque não precisar da curetagem ia ser muito mais tranquilo. E eu voltei para casa e falei, meu Deus, e o Premier? Mas eu falei assim, isso para mim representou algo assim, me remeteu à minha infância e aquelas minhas perdas. Eu falei, essa perda agora, ela está representando muito mais, assim, é a minha força e nisso agora eu preciso buscar a minha força. E eu realmente fiz isso. Cheguei em casa, eu montei o meu escritório na sala. A gente estava naqueles dias com treinamentos, 3, 4 treinamentos por dia, e eu com a TV ali, treinamento, difusor do meu lado, o colchão, óleos, assim, muitos óleos. Usei muito console, gente, console é incrível para isso, assim, usei direto console. E sim, passei bem por uma dificuldade nesses dias, assim, tive muita cólica, não precisei usar medicação, os olhos deram conta. E deu tudo certo, e na segunda-feira eu não precisei fazer a curetagem, e eu fechei Premier. E aí, e aí eu realmente acho que confirmei nesse momento que a minha missão, que o meu propósito de vida tinha chegado na minha vida, e que aquilo que parecia tão distante já não era tão distante, e que eu poderia realmente fazer disso algo para minha vida. E hoje eu confesso assim que eu sou muito realizada, eu me sinto muito feliz. Eu falo às vezes nas nossas lives que se hoje eu assistisse, eu não assisto mais canal aberto, mas se eu assistisse e tivesse o Fantástico, a musiquinha do Fantástico, não me assustaria mais para saber que o dia seguinte é segunda. Eu acho todos os dias são dias novas experiências, novas possibilidades que a gente tem, e eu tenho certeza que eu venho transformando vidas, porque a nossa equipe é uma equipe maravilhosa, não construí isso sozinha, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma equipe dos sonhos, como sempre se fala, né? E a gente vem construindo algo que só a doTERRA pode proporcionar. E realmente, hoje eu tenho muitos desafios pela frente, mas eu tenho a doTERRA, e a doTERRA é uma mãe para gente, ela proporciona o que nenhuma empresa pode proporcionar, e eu me sinto muito feliz em estar podendo compartilhar isso, assim. Eu espero que eu possa plantar uma sementinha também no coração de alguém, né? Se a gente tem um sonho, a gente tem que buscar, porque a gente pode sim, né? Eu, por mais que muitas vezes duvidei, eu sei que posso, e vamos lá, né? Quem sabe o diamante chegue realmente em breve. A gente está trabalhando para isso, e no ritmo que tiver de ser, esse desenvolvimento, esses processos que a gente precisa passar, eles são extremamente necessários. Tudo que eu passei, eu sou grata por toda essa minha história, porque realmente ela me trouxe até aqui e me impulsiona para chegar muito além. É isso que eu queria compartilhar. Obrigada por contar toda a história, né? A gente nunca sabe, né, Marisete, se as pessoas vão filtrar, e ela contou tudo mesmo, se expôs em todos os sentidos, e tenho certeza, pelo que eu estou vendo no chat, você já tocou muita gente. Com certeza. E a Aline não para de chorar. Nem começou. E nem começou a contar a história dela, hein, gente? Acho que ela não consegue, Marisete. Gente do céu. Ai, ai, a Aline falou ali, né, que teve um momento que a luz estava para cortar também, né? Ah, foi o dia que o LR teve aqui em casa. Eu contei esses dias numa live, eu nunca tinha contado. Ele veio e daí a gente ia fazer a janta aqui em casa. Eu pensei, gente, será que não vai acontecer nada de errado assim? Porque eu estava com a conta da luz atrasada. Realmente, assim, eu estava trabalhando com outros produtos, mas quando a gente não encontra aquilo que a gente quer, as coisas não acontecem, a gente não tem o retorno que a gente precisa ter. E realmente o meu mês anterior ao mês do Premier, o meu bônus foi de 200 e poucos reais, né? E realmente no dia que o LR teve aqui, eu fiquei muito preocupada. A gente pensa o fiasco que vai ser se acontecer isso, né? Mas enfim, deu tudo certo, não foi naquele dia e não vai mais ser, né? Eu já passei por isso na minha vida, e eu sei o quanto é difícil, porque às vezes, Sinara,
Eu tenho pensado nisso, né? Toda dificuldade que a gente passa na vida é para que a gente possa tocar a vida de pessoas, porque assim, você sabe se colocar no lugar de alguém que já passou dificuldade, porque já passou com você, é algo que já aconteceu. Então, assim, eu entendo essa dor perfeitamente, porque eu já passei algumas vezes por ela e não é fácil, né? Mas, gente, ó, É. tem luz no fim do túnel, tá? Persiste que dá certo. Parabéns, obrigada, né, por você compartilhar com a gente a tua história.